Olá, eu sou André Anés, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, e mais uma noite é uma alegria estar aqui com você para meditar à luz da Palavra de Deus, abrindo o nosso coração para que ela venha produzir fruto, para que ela venha tocar o nosso interior. Te convido a ler comigo alguns versículos do Salmo de número 86 com as lentes do teu coração, e não somente com a sua mente, mas com a tua interioridade. O salmista diz o seguinte: ouve minha oração, ó Eterno, responde-me. Sou miserável e infeliz. Faz algo pela minha segurança. Não vivi uma vida justa? Socorre teu servo, pois dependo de ti. Tu és o meu Deus, tem misericórdia de mim. Conto contigo desde a manhã até a noite. Dá a teu servo uma vida feliz. Eu me ponho em tuas mãos. Todos sabem que és perdoador, generoso para com todos os que pedem socorro. Presta atenção, Eterno, à minha oração. Ouve meu grito de socorro. Toda vez que estou com problemas, recorro a ti, certo de que me atenderás. Quero falar um pouquinho nessa noite sobre a experiência do conhecimento de Deus. Quando a gente pensa em Deus, no ser de Deus, e a gente acha que Deus é alguém que a gente pode ali dissecar, desvendar todos os mistérios, conhecer em plenitude, conhecer no detalhe, investigar Deus como quem investiga esse Kindle, investigar Deus como a gente investiga um objeto, analisar quantos centímetros tem, qual a profundidade, quais são as funcionalidades, etc. Isso é uma grande ilusão. Deus, ele transcende a nossa razão, ele transcende o nosso conhecimento. Diante de quem Deus é, a gente tem que ser muito humilde, porque ele é mistério, porque ele está para além de toda a capacidade lógica, toda a capacidade cognitiva, além de toda a nossa racionalidade de dar conta dele. Ele sempre extrapola, ele sempre está para além de todo o meu pensamento, de toda a minha descrição. Entretanto, mesmo Deus sendo este Deus misterioso e em certo sentido, incompreensível pela razão pura, a gente tem como conhecer algo de Deus. E a gente tem como saber algo dele justamente porque ele decidiu, na sua soberania, se revelar à humanidade, se mostrar para a humanidade, deixar-se ver. Ele se mostra e se revela para nós. Portanto, é muito importante que a gente compreenda e que a gente entenda que sim, é possível conhecer Deus porque ele se auto-revela. Agora, se a gente acha que ele se auto-revela para que a gente tenha informações sistemáticas sobre ele, como se ele tivesse lançado da transcendência uma teologia sistemática, bem grossa, assim, com tudo aquilo que ele quer que a gente obtenha de conhecimento a respeito dele, a gente também se engana. Porque Deus se revela, ele se auto-revela, ele se mostra para construir conosco um relacionamento. Ele deseja que a gente caminhe com ele, que a gente o conheça pessoalmente, que a gente tenha uma relação verdadeira, pessoal com ele. É essa a intenção de Deus, não é simplesmente para a gente fazer uma prova oral para ver se a gente conhece mesmo Deus. Um checklist de doutrinas, um checklist de dogmas, um checklist de questões morais, etc. e tal. Não, ele se revela porque ele deseja no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, desenvolver uma relação muito íntima, muito verdadeira, muito concreta com todos nós. Agora, quando a gente olha para aquilo que a gente conhece de Deus porque ele se auto-revelou e se mostrou, a gente consegue separar aqui dois tipos de pessoas. Existem pessoas que na caminhada espiritual, na caminhada com Deus, na caminhada religiosa, elas são humildes. Existem outras que às vezes são arrogantes. Esses arrogantes, normalmente, são pessoas que acham que descobriram tudo sobre Deus.
E às vezes elas têm uma linguagem piedosa, elas têm uma fala bonitinha, elas têm um ar de piedade. Entretanto, a gente percebe nesse achar que se conhece tudo sobre Deus, uma arrogância racional, porque acha que tem o domínio e o controle de quem Deus é. E muitas vezes isso se desdobra na vida espiritual com arrogância em relação ao próximo, gente que julga os outros, gente que se sente dono da verdade, gente que não consegue muitas vezes, embora no discurso tenha amor de Deus, misericórdia de Deus, graça de Deus, na prática não tem isso, porque a pessoa se julga tão santa, tão correta, com um pensamento tão redondinho, que esse sentimento de que a verdade absoluta do ser de Deus está no seu controle, faz com que ela olhe de alto para baixo em relação a todos os pobres mortais que nada conhecem de Deus. Essas pessoas, elas não estão, na verdade, se relacionando com o Deus revelado nas Escrituras, o Deus que é mistério, que se permite conhecer. Elas, na verdade, aderiram a uma série de aspectos de uma determinada divindade que a sua própria criatividade criou. São, na verdade, ídolos. Porque quando nós nos relacionamos nesse contato íntimo e pessoal com Deus revelado nas Escrituras, o caminho não é o caminho da arrogância. O caminho que a gente toma é o caminho da humildade. Humildade de quem sabe, como bem disse aqui o salmista, que é miserável. A humildade de quem sabe que precisa, como diz o salmista, do socorro de Deus. A humildade de quem já teve o coração tocado pela boa mão do Pai, perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Humildade de quem sabe que Deus, Ele é um ser que transcende toda a nossa capacidade de descrição. E muito pelo contrário, a gente é humilde para olhar aquilo que Ele se revela para nós e se apegar a esses elementos maravilhosos da sua revelação. Como o salmista bem disse, a gente poderia aqui parafrasear de outra maneira. Nós sabemos que o Deus revelado nas Escrituras, especialmente a partir do advento de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a gente aprende que Deus, Ele é perdoador, que Deus, Ele é generoso para com todos que pedem socorro, que Deus é paciente, que Deus é misericordioso, que Deus é amoroso. Se relacionar com Deus que parece um tirano, um Deus do Olimpo, pronto para a vingança, pronto para te destruir, no primeiro sinal de fracasso da sua vida, isso é ídolo. Isso não tem nada a ver com Deus revelado nas Escrituras. Por isso eu quero te convidar nessa noite a se colocar diante de Deus em humildade, em reverência, contemplando a majestade, a soberania e a glória dele. E no meio dessa contemplação, eu não tenho dúvida que Deus vai insistir em revelar para você o quanto Ele te ama, o quanto Ele te perdoa, o quanto Ele é paciente para contigo e para com todos nós. O quanto Ele é Pai, conforme bem nos disse e nos revelou o Verbo encarnado, Jesus de Nazaré. Que a gente siga pela rota dos humildes e que a gente não deixe que a nossa espiritualidade seja intoxicada pela arrogância de todo tipo de sistema religioso. Porque evangelho é diferente de religião. E o Deus revelado nas Escrituras se revela não para criar uma religião, se revela para criar um relacionamento pessoal íntimo, para se sentar à mesa conosco, lavar pés, nos dando o exemplo da maneira humilde como nós devemos todos viver. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te convido a orar comigo nessa noite. Pai, obrigado pela experiência do teu conhecimento. Obrigado, Senhor, porque nós conhecemos do Senhor aquilo que é fundamental para não cairmos no erro de tentarmos construir com a nossa criatividade ídolos. Destitui da nossa mente todo ídolo
para que fiquemos com Deus revelado em Cristo Jesus, um Deus que é Pai, Pai amoroso, Pai misericordioso, Pai gracioso. Que a gente seja humilde, Senhor, sempre diante de Ti e diante do nosso próximo. Que estejamos sempre prontos para lavar pés, não para julgar de maneira soberba, baseado numa religião intoxicada com arrogância. Livra-nos desse tipo de conhecimento que polui a nossa alma, nos purifica e que a gente possa Te adorar em espírito e em verdade. Amém. Deus abençoe a tua vida, em nome de Cristo Jesus.